Arro, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos falar sobre a temporada de Vênus em Virgem, que começa hoje, no dia 19/9, e vai até o dia 13/10. Bom, se você já está aqui um tempinho no canal, você já sabe que Vênus representa relacionamentos, representa o amor, representa a beleza, representa dinheiro, representa valores. São temáticas de Vênus. Se você quiser aprender tudo sobre Vênus, tem uma aula inteirinha sobre Vênus lá no curso de astrologia, você encontra o link aqui abaixo. Mas vamos focar aqui em dois temas que são muito importantes para Vênus, que é o relacionamento e o dinheiro. Então, se a gente pensar que Vênus entrou em Virgem, nossos relacionamentos vão trabalhar agora numa temática virginiana, né, numa energia virginiana. E o que o signo de Virgem traz para a gente? Também inúmeros atributos, lá no curso tem uma aula inteirinha para o signo de Virgem, mas aqui eu separei algumas palavras-chave, né, que é aprimoramento, serviço, rotina, organização e saúde. Então, se a gente juntar Vênus com Virgem, como que a gente pode trabalhar melhor essa energia até o dia 13/10? Primeiro, né, aprimoramento de relacionamentos. Ou seja, a gente pode aprimorar o nosso relacionamento. O signo de Virgem é um signo que é conhecido aí por ser muito detalhista, por às vezes até ser muito crítico, né, encontrar erro nas coisas, encontrar erro em todo lugar. Isso tem um porquê. A energia de Virgem é uma energia do aprimoramento, de querer deixar as coisas o melhor possível. Então, se a gente utilizar isso de forma benéfica, se a gente utilizar isso de forma proativa, a gente pode aprimorar o nosso relacionamento, seja ele qual for. Você pode estar trabalhando no seu relacionamento afetivo, você pode estar trabalhando no relacionamento em família, você pode estar trabalhando no relacionamento do trabalho, enfim, aprimorar relacionamentos. Ver o que você pode melhorar nos relacionamentos. É um ótimo uso desse momento aí de Vênus em Virgem. Outra coisa, o serviço, né? Então, ter mais atos de serviço nos seus relacionamentos. Porque temos, né, aquelas famosas linguagens do amor, e uma delas é a linguagem do ato de serviço. Isso tem tudo a ver com uma Vênus em Virgem, né? Então, servir mais nos relacionamentos, ser útil, se colocar ali à disposição, fazer coisas práticas, materiais, muito, muito legal para esse momento, né? Todos nós podemos valorizar mais isso. A rotina. Então, assim, o signo de Virgem ele fala muito do dia a dia, da rotina. Então, viver o relacionamento na rotina, perceber, né, como que a gente pode curtir mais o relacionamento, né, e não deixar com que caia numa rotina, aquela rotina chata, né, que pode acabar atrapalhando o relacionamento, né, fica uma rotina monótona, chata, mas uma rotina agradável, uma rotina como você poderia melhorar o seu relacionamento no dia a dia. Né, que pequenos atos, Virgem, né, pequenos detalhes você poderia estar fazendo agora para melhorar a rotina do seu relacionamento. Vou dar um exemplo, aquele exemplo clássico, né, que se vê. Ah, uma das pessoas não gosta que deixa a toalha molhada na cama e o outro deixa a toalha molhada na cama. Veja que é um detalhe, é uma pequena coisa e que acontece dia a dia, né? É uma coisa da rotina. Então, de repente, esse é o momento em que essa pessoa que deixa lá a toalha molhada na cama poderia falar, poxa, eu vou parar de fazer isso, vou aprimorar, vou melhorar, vou deixar de colocar essa toalha molhada na cama. É um pequeno ato, é um detalhe que acontece no dia a dia e que, sem dúvida, vai reverberar muito positivamente no relacionamento. Porque enquanto a outra pessoa ficava muito mal, não gostava, né, desse hábito de deixar a toalha molhada na cama, a outra pessoa, um pequeno detalhe, muda isso, coloca a toalha pendurada em algum lugar e aí melhorou, aprimorou o relacionamento com algo da rotina, né? Então perceba na rotina, na sua rotina, no dia a dia, quais pequenas coisas você pode fazer para melhorar o relacionamento. Bom, o que mais? Organização. Então também a gente pode trabalhar a energia da organização para os relacionamentos. E aí onde entra, por exemplo, um tema que a gente vive muito aqui, por exemplo, né? Eu acho que muita gente vai se identificar, a questão do trabalho, né? A gente tem muito trabalho hoje em dia, então fica ali aquela coisa, muito foco no trabalho, correria, e às vezes, né, acaba ficando de lado ali os momentos de relacionamento. Tem uma outra linguagem do amor, eu estou tentando lembrar, mas a linguagem do amor tem a ver com presença, com você estar ali com a pessoa, né? Então, assim, momentos, alguma coisa de momentos. Então, assim, imagina que você pode organizar o seu dia, organizar o seu relacionamento para que você tenha esses momentos, né? Então, vamos supor que você perceba que todos os dois ali, né, as duas pessoas trabalham ali o dia inteiro, mal mal se veem ali ao longo do dia, e às vezes só se vê para uma coisa meio chata, alguma coisa assim.
organize o seu dia, organize o seu relacionamento para que vocês possam fazer coisas juntos. Né? Isso seria uma coisa muito legal para Vênus em Virgem. E também a saúde do relacionamento no geral, né? Então perceba que o relacionamento ele acaba afetando a saúde tanto de forma negativa quanto positiva. A gente tem também aquela coisa, né, que todo mundo fala, depois que casa começa a engordar, depois que casa acontece isso, aquilo, porque talvez caia ali numa rotina, aquela rotina mais negativa, como eu falei. Mas se você pensar que hoje Vênus entrando em Virgem pode tornar mais prazeroso, pode enaltecer a questão da saúde e do bem-estar, imagina que beleza, olha que maravilha, se as duas pessoas no relacionamento estão ali pensando em cuidar da saúde juntos. Né? Então, eu já falei do Mercúrio em Libra ontem, e aí, por exemplo, você quer correr, e aí você fala, pô, sozinho eu não vou correr, mas de repente seu parceiro vai junto e vocês correm juntos, estão cuidando da saúde juntos, estão cuidando da saúde no relacionamento. Imagina que vocês determinam que agora a gente vai diminuir pelo menos pela metade o açúcar. Né? Então, sempre que for pensar em comprar um doce, os dois vão decidir, não, não vamos comprar doce não, vamos ficar sem doce e assim por diante. Então, como que no relacionamento, como que a união, a sinergia de duas pessoas, eu estou falando de um relacionamento afetivo, mas poderia ser um relacionamento de família e falar, bom, aqui nessa família vamos trabalhar aí a saúde, vamos todos juntos fazer algum exercício, né? No trabalho, por exemplo, se você é uma liderança, de repente fazer ali também algum movimento para trazer a saúde, né? Então, como que você pode, através dos relacionamentos, trazer esse tema da saúde e desenvolver essa energia? Muito, muito legal. Parte do dinheiro. Vênus em Virgem para dinheiro eu acho muito interessante. Por quê? Porque, primeiro, né, o Virgem é um signo de terra e dinheiro tem tudo a ver com o elemento terra. Né? Então a gente tem aí apesar de, né, como a gente já falou aqui, Vênus em Virgem ser uma Vênus que está em queda, aquela coisa toda, veja que sempre um signo e um planeta tem um motivo, tem um papel ali no universo. A gente já falou um monte de coisa legal de Vênus em Virgem para relacionamento. E uma outra coisa, né? Como Virgem é muito seletivo, né? É muito criterioso, pode ser um momento muito bom de avaliação de relacionamentos. Né? Então, às vezes, um relacionamento que não está muito legal, sim, ele pode, se não puder ser aprimorado, ele pode ser cortado, principalmente quando Marte entrar em Escorpião e fizer quadratura com Plutão na semana que vem. Mas, enfim, então a gente tem aí, na parte do dinheiro, imagina, você pode ter um aprimoramento na forma que você lida com o dinheiro, trazendo aí uma realidade, uma forma mais prática, mais pé no chão, mais palpável. Quantas e quantas pessoas nem sabem direito quanto que gastam. Né? Então vai comprando uma coisinha aqui, compra uma coisa ali e assim vai. Quando ela viu, não sei por que, não deu para pagar tudo, não sei por que estourou o cartão de crédito, porque às vezes não tem. Né? Lembra, a Virgem fala dos detalhes e às vezes esses detalhes é que fazem a diferença. Né? Às vezes uma coisinha que você gasta ali todo dia, rotina, né? Outra coisa aqui de Virgem, sei lá, um café, que hoje café não tá barato, né? Se for comprar ali numa cafeteria, sei lá, se você pagar entre 5 ou 10 reais, não faço ideia, né, como é que tá o preço. Se você for todo dia, e vamos considerar aqui só os dias da semana, quanto já não daria isso, né? Então, numa semana, já se for 10 reais, já seria 50 reais, 200 reais, só de um cafezinho por dia. Aí, de repente, você vê que tem um doce ali, tem uma outra coisa que você compra. Então, Vênus em Virgem convida você a aprimorar esse lidar com o dinheiro, a olhar para os detalhes, né? A perceber, às vezes, gastos que você fala, pô, se eu tirar essa coisinha aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, você enxuga e você tem uma boa economia de dinheiro. E aí, se for o caso, você pode começar a investir e esse dinheiro, em vez de ir embora, ele começa a render e trabalhar para você, vai ser muito bom, né? Vênus em Virgem, na parte do dinheiro, né, convida bastante a gente a servir. Então, novamente, quanto mais útil a gente puder ser, quanto mais a gente puder ajudar, né, servir, no geral, a gente pode melhorar a nossa situação financeira. Aliás, essa é a temática do trabalho, né? É a gente fazer alguma coisa pelo mundo, pelo outro, enfim, e receber um valor ali em troca. A rotina, né? Então, como que a gente pode melhorar nossa rotina de trabalho, nossa rotina de lidar com o dinheiro, pode ser muito interessante. Organização, então entra muito naquilo que eu falei, né? Às vezes a pessoa ela não tem noção com o que ela gasta, né? Ela poderia, nesse momento de Vênus em Virgem, eu falei ontem do horror a planilhas, né? A gente tem horror a planilha, mas às vezes é bom, né, você ter uma planilha, pelo menos por um primeiro momento, você colocar ali e falar, nossa, agora eu entendi. Novamente, né? Às vezes você gasta um pouquinho aqui, vai gastando para lá e para cá e você não percebe, né? O quanto que de repente foi embora de dinheiro. Se você colocar numa planilha,
Aí você começa ali e coloca. Eu fazia muito isso, pessoal, com o tempo. Quando eu fazia sessões de coaching para ajudar a pessoa a lidar com o tempo, né? A gerenciar o tempo. Então a pessoa fala, não tenho tempo. Quem aqui não vai dizer para mim, não tenho tempo? O tempo está curto, o tempo está passando muito rápido, né? Gostaria de fazer tal coisa, mas não tenho tempo. Um monte de gente com certeza se identifica com isso. Mas aí eu falava, né? Então beleza, tudo bem, vamos ver, faz o seguinte, coloca aqui numa tabela tudo que você faz de hora em hora. Né? Coloca ali numa tabela tudo que você faz de hora em hora para a gente poder visualizar, né, de forma mais material, isso tem tudo a ver com Virgem, signo de terra, como que você tem usado o tempo. A pessoa fazia, e aí, como era de se esperar, ela encontrava ali um monte de atividades que de repente ela fala, pô, isso aqui eu poderia tirar. Novamente, às vezes ela colocava ali e via que ficava 2 horas assistindo série todo dia. Todo dia ela gastava ali 2 horas para ver uma série. Sei lá, se ela percebesse, né, se você olhar no seu celular, às vezes o tanto que você fica numa rede social pode passar fácil de 1 hora para mais, né, algumas pessoas muito mais do que isso. Então, tendo essa visão, você fala, poxa, realmente, eu gostaria de ler um livro, eu não tenho tempo de ler livro. Nossa, tira 1 horinha da série, você lê 1 hora o livro. Né? Ah, não tenho tempo de fazer exercício, não dá. Então, veja ali, de repente você está fazendo alguma coisa, tira 1 horinha daquele negócio, faz o exercício. Virgem dá essa visão dos detalhes. Então a gente pode melhorar ali. Eu estou falando do tempo, né? Serve para todo mundo, claro, mas eu estou falando aqui na questão financeira. Então veja, às vezes que no detalhe você pode pegar um aprimoramento para poder melhorar o lidar com o dinheiro. E saúde, né? Também perceber aí o quanto. Pessoal, aí eu quero trazer uma pequena vírgula aqui, a questão da saúde, né? Porque o que no geral a pessoa acha que é mais caro, né? Cuidar da saúde ou correr atrás da doença? As pessoas às vezes não param para pensar nisso e falam, pô, se eu comprar um alimento melhor assim, né, um alimento orgânico, alguma coisa assim, eu estou gastando mais. Mas aí ela fala, não, eu não quero gastar mais, eu quero comprar aquele que é mais barato, aquele que é mais. Tudo bem. Aí a pessoa enfraquece o organismo dela, fica doente. Aí ela vai ser obrigada a ir no médico, a tomar remédio, a fazer não sei o quê. Ainda que no Brasil a gente tem o SUS, tem a possibilidade ali, né, dela poder se tratar sem ali diretamente ter um custo, acaba às vezes tendo, né, mas vai ter o custo de doença, né, ninguém quer ficar doente, doença é muito ruim. Então, perceber nesse momento de Vênus em Virgem o real valor das coisas. Né? E às vezes eu estava fazendo umas reflexões aqui, algumas pessoas que pensam, ó, vou colocar aqui, pensam que óleo essencial é caro. Né? Ah não, mas eu vou pagar R$ 130 no vidrinho de 15 ml de hortelã-pimenta. Né? E aí ela fica olhando aquilo, meu Deus, né? Parece que é uma coisa muito caro. Mas se ela for parar para pensar e ver, né? Olha o virgem aí, olhando para os detalhes. E fazer um cálculo rápido aí, né? Que dentro desses 15 ml de hortelã-pimenta, né, o vidrinho, tem mais ou menos 300 gotas, né? E que no geral a gente usa 1 ou 2 gotas por vez, né, no dia a dia, assim. Ou seja, um vidrinho de óleo essencial dura pelo menos ali de 5 a 6 meses, utilizando dessa forma. Né? Claro que no geral você vai acabar utilizando mais dependendo do óleo, né? Alguns óleos você fica aí anos com ele. E aí o custo por gota, se você for ver, chega a centavos. Né? Então é centavos para você poder, de repente, tomar uma gotinha de hortelã-pimenta e ir treinar. E às vezes a pessoa paga muito mais caro num isotônico, às vezes paga muito mais caro num pré-treino ali de não sei o quê. Ou pior, né? Paga muito mais caro numa lata de Coca-Cola. Né? Olha só, pessoal, olha que louco. Eu estava vendo aqui, refletindo, né? Uma gota, vamos supor que ela use 2 gotas de hortelã-pimenta, que não vai dar nenhum real. Não vai dar nenhum real. 2 gotas de hortelã-pimenta vão fazer milagres aí, maravilhas pelo organismo dela. Aí eu fico pensando, quanto que é uma lata de Coca-Cola? Ou de qualquer outro refrigerante aí, enfim, né? Com certeza é bem mais do que R$ 1. Eu não sei porque eu não compro, mas é bem mais do que R$ 1. E, além de ser mais caro, vai estar destruindo o organismo dela. Então, olha que louco, né? E isso eu estou pegando o preço do óleo de hortelã cheio, né? Sem contar promoções e valor no kit, que sai mais barato. Então pensa também na Vênus em Virgem, às vezes, nesse real valor das coisas. E olhando no detalhe. Né? Pensa que às vezes a pessoa vai lá e quer comprar um doce. Então, assim, ontem mesmo a gente estava no mercado e a mulher estava lá indicando um alfajor ali, não sei o quê. Esse alfajor era R$ 15. R$ 15 um alfajor
que vem cheio de gordura saturada e açúcar, estava até lá na embalagem, né? Alto em gordura saturada, alto em teor de açúcar. Ou seja, a gente já sabe que vai fazer muito mal. É gostoso, maravilhoso para o paladar, mas vai fazer muito mal. E aí, às vezes a pessoa acha caro um óleo essencial que é centavos por gota, né? Centavos literalmente por gota. Eu estou falando isso porque Vênus em Virgem pode trazer aí o prazer de você cuidar do seu bem-estar, de você cuidar da sua saúde. Então, pensa nisso. Quem quiser entrar nesse mundo, vem comigo também. Ó, nesse mês tem promoções incríveis. Quem entrar pode ganhar o breu branco, pode ganhar o OnGuard, enfim, tem muita coisa aí por vir. Bom, vamos falar rapidamente sobre os aspectos que essa Vênus em Virgem vai fazer durante essa temporada. Não são muitos, mas a gente passa rapidamente aqui, porque lembra que eu tenho o Astral do Dia. No Astral do Dia, todo santo dia eu mando um áudio falando sobre tudo o que está acontecendo. Então, se você chegou aqui agora, lembra de se inscrever no canal e clicar no sininho ali para receber notificações. Dia 19/9, Vênus entra em Virgem. E dia 20/9, amanhã, sabadão, que eu já vou daqui a pouco, ó, vou fazer esse... Como eu vou viajar, que eu falei, né? Eu vou terminar essa gravação aqui da Vênus em Virgem e já vou gravar o Astral do Dia do sábado para já deixar prontinho ali. Mas sábado, dia 20/9, Vênus faz uma quadratura com Urano, né? Então é um aspecto tenso ali. Por isso que eu falei, essa temática de às vezes um relacionamento que não está muito legal, que está bem ali na corda bamba, talvez nesse início não, talvez até na temporada inteira, né? Porque ela termina também como oposição a Saturno. Pode passar por esses cortes e rompimentos, né? Principalmente quando, imagina, vai ser uma Vênus em quadratura com Urano e depois Marte entra em Escorpião e faz quadratura com Plutão. Então os dois planetas bem significadores de relacionamento afetivo vão estar ali em tensão com planetas pessoais, né, fortíssimos, deuses da mudança, né, Urano e Plutão. Então, quadratura com Urano pode trazer aí surpresas, pode trazer aí convite à mudança. Novamente, né? Assim, alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que ter essa libertação. Então veja o que você tem que deixar para trás em termos de relacionamento, em termos de questões financeiras. Seria muito bom, por exemplo, deixar para trás gastos, né, supérfluos. Pô, isso aqui eu tô percebendo ali que eu estou gastando aqui, eu poderia estar deixando de gastar aqui e investir em uma outra coisa. Ou, por exemplo, deixar de tomar minha Coca-Cola e comprar lá o óleo essencial que vai fazer ali um bem para a saúde. Ou, enfim, deixar de comprar ali aquela bolacha, aquele biscoito de recheado ali e comprar um produto orgânico, né, que é um pouquinho mais caro, mas enfim, tem ali as suas vantagens. Então perceber essa seletividade que é uma temática de Virgem. Então deixar algumas coisas para trás e poder trazer algo novo. Depois, no dia 3/10, a Vênus faz conjunção com a cauda do dragão, que fala sobre uma limpeza mesmo, questões kármicas. Então perceber aquilo que tem que ser deixado para trás, aquela limpeza que tem que ser feita, lembrando que tem tudo a ver com os eclipses que estão ocorrendo. Então, nada no céu, tá? Lembra que aqui eu estou falando um pouco isoladamente desse tema de Vênus em Virgem, mas nada é isolado, né? A gente sempre tem que olhar o mapa como um todo, por isso não tem como eu, por exemplo, olhar e falar para a pessoa, o eclipse cai na sua casa tal e por isso vai acontecer isso ou aquilo. Porque sempre a gente tem que olhar o mapa como um todo, né? A gente olha ali todos os planetas que estão ali, como que está a ativação de tudo. O ideal, né, inclusive, é incluir algumas outras técnicas, não só o trânsito, mas ver também progressão, revolução e assim por diante. Então, vale lembrar que todos esses aspectos da Vênus em Virgem acontecem em meio a uma temporada de eclipse no signo de Virgem. Então, realmente é um momento de limpeza e purificação e aprimoramento muito forte. Então, conjunção com cauda do dragão, aquela limpeza profunda. No dia 7/10 é um sextil com Lilith. Uma harmonia ali aí pode trazer melhorias, aprimoramentos, principalmente na parte da sexualidade, né, que é uma temática muito forte aí de Lilith. E no dia 8/10, sextil com Júpiter, que aí é um aspecto maravilhoso, né? Os dois benéficos se falando bem, em harmonia, podendo trazer aí bênçãos para relacionamento, novamente uma expansão, um crescimento ordenado, né? Que é a temática do Virgem, um apelo emocional que vem muito interessante, porque Júpiter está em Câncer. Então, esse momento aqui, 8/10, é bem interessante. E lembra que teremos astral do dia para lembrar sobre isso, ver onde a Lua estará e assim por diante. No dia 11/10, aí vem um aspecto de bronca, né? Porque a Vênus faz a oposição ao Saturno, que está ali no final de Peixes. Então pode vir aí alguma cobrança, alguma coisa em cima da temática de relacionamento e também da temática aí financeira. Agora lembra, né?
vem aí como se fosse uma auditoria de Saturno. Vamos considerar que Saturno é um grande auditor cósmico que vem ali verificar se a gente está fazendo o nosso trabalho. Quem fizer todo o trabalho ali de aprimoramento, de verificar relacionamento, como que você pode aprimorar tudo isso que a gente comentou aqui, não tende a sofrer tanto com oposição a Saturno. Mas se a pessoa ficou parada, se ela não fez a melhoria, se ela não usou o melhor dessa energia, pode ser que o auditor Saturno venha com uma bronca aí nesse dia 11 do 10 com oposição. E lembra que no astral do dia eu vou verificar aí como é que está a Lua, tudo que está acontecendo também ao longo desse dia. E no dia 13, então, finalmente, a Vênus entra em Libra, que é um signo que é onde é o seu domicílio, né? Então é uma casa de Vênus, onde ela vai ficar muito forte, e a gente volta aqui para conversar sobre isso. Vale dizer também que parte desse período, né, em que Vênus estará em Virgem, Mercúrio estará em Libra. Então a gente tem aquele conceito lá da recepção mútua. Um está na casa do outro. Então realmente reforça a temática de aprimoramento dessa energia. Porque lembra, né? Enquanto Vênus está em Virgem, querendo aprimorar relacionamento, Mercúrio está em Libra, querendo falar sobre relacionamento. Então olha que coisa interessante. Né? É realmente um período muito legal para isso. E quando Marte entrar em Escorpião, é aquela profundidade, aquela transformação profunda que pode ser que ocorra durante esse período. Claro que quando Marte entrar em Escorpião, a gente volta aqui para falar sobre isso também. Lembra que aqui eu falo para todo mundo, mas é interessante você olhar no seu mapa aonde que essa Vênus vai ativar. Então, se você tiver planetas no signo de Virgem, a Vênus vai, em algum momento aí desse período, fazer conjunção com esse planeta. O que é muito legal, né? Ter uma Vênus em conjunção aí com um planeta traz a energia do amor, né? O amor que cura, o amor que, né, melhora a energia daquele planeta. Então, por exemplo, você tem uma Lua em Virgem, a Vênus vai fazer conjunção, vai trazer a energia do amor para suas emoções, para a questão familiar, para o passado. Maravilhoso. Né? Quem tem Marte em Virgem vai receber aí a Vênus e o Marte, é muito bom para a sexualidade, né? Para a questão ali da energia sexual sendo abençoada ali pela Vênus. Quem tem Vênus em Virgem vai passar aí pelo retorno de Vênus, o aniversário de Vênus, é um momento também de renovação muito importante. E quem tem ascendente em Virgem, por exemplo, é aquele momento de beleza, de magnetismo, muito bom, aquele período do ano em que a gente tem Vênus passando no ascendente. Bom, também, se você não tem planetas em Virgem, saiba que tem uma casa astrológica, uma ou duas, que será ativada nesse momento. No meu caso, começa com a casa 6 e reverbera, né? Vai chegando ali na casa 7. Então eu sei que minha saúde, minha rotina, meu trabalho no geral vai receber a bênção de Vênus. Então tudo que eu falei aqui, eu transporto isso para minha rotina. Né? Então quero melhorar ao máximo minha rotina, quero melhorar ao máximo o ambiente de trabalho, quero melhorar ao máximo minha saúde, estou extremamente empenhado nisso e assim por diante. E depois foco bastante forte ali na questão do relacionamento. Bom, e aí o que a gente pode utilizar de óleo essencial e cristal para esse momento? Vários, obviamente. Se você conhece sobre cristais, você pode escolher aí um que esteja no seu momento, um que você intuir utilizar também. Quem quiser aprender sobre cristais, tem um curso maravilhoso aqui também embaixo na descrição, para você entrar agora, ó, pegar esse fim de semana, maratonar o curso e aprender a lidar com cristais. Mas eu vou indicar um óleo essencial e um cristal aqui, para essa temática principalmente de purificação e limpeza. Né? Aí envolve saúde, envolve seletividade, tudo isso que tem a ver com o signo de Virgem. O óleo essencial eu vou indicar o Tea Tree, ou melaleuca. Quem conhece sabe, né? Esse óleo ele é maravilhoso, ele é extremamente medicinal. Eu particularmente gosto do cheiro dele. O cheiro dele algumas pessoas não gostam tanto, mas eu gosto bastante. Ele traz muito aquela questão de limpeza e purificação. E realmente é um dos óleos essenciais mais utilizados aí em questões de saúde mesmo, né? Então, saiu uma acne, você pode usar ele. Saiu uma afta, você pode usar ele. Tá com candidíase, pode utilizar ele. Tem uma micose, um fungo em algum lugar, pode utilizar ele. Né? Tá com dor de garganta, pode utilizar ele. Precisa melhorar a gengiva, pode utilizar ele. Tá com gengivite, quer branquear os dentes, pode utilizar ele. Ou seja, o Tea Tree é um óleo maravilhoso e energeticamente ele ajuda nessa questão da limpeza, da purificação, de saber colocar limites, que também é importante. Né? Então uma Vênus em Virgem pode trazer aí um aterramento na parte do relacionamento, onde a gente aprende a colocar mais limites. Né? Porque afinal é o oposto a Peixes, e Peixes é aquele que não tem limites, que é permeável a tudo. Então o Virgem ele traz essa temática muito interessante. E o cristal, eu vou indicar o quartzo verde, né? Nosso clássico quartzo verde,
também um cristal aí com muitos usos, né? Ele faz bastante coisa, ele é um tônico geral para a saúde, ele melhora ali diversos órgãos, trabalha aí a boa sorte, trabalha ali a questão financeira também, do dinheiro, da prosperidade, do equilíbrio. Então utilize um quartzo verde, um titri e o melaleuca, né, o titri, e você vai potencializar essa energia toda. Ufa, é isso pessoal, temos então a nossa temporada de Vênus em Virgem. Lembrando que eu estou pensando sim em voltar para as lives, e uma coisa que eu já quero dizer aqui, ó, para você que me ouve, eu também refleti bastante esse tempo, porque eu colocava bastante caixinha de pergunta lá no final, né, no Instagram, naquela rede que eu não ia falar o nome, mas já falei, enfim. Eu colocava bastante caixinha de pergunta ali, só que uma coisa que me pegava é que eu ficava numa ansiedade muito grande de ter que responder tudo, né? E realmente, assim, tinha momentos que chegava muita caixinha, era muita pergunta ali, e eu ficava ali naquela ansiedade, tenho que responder todo mundo, e às vezes não dá tempo, né? Porque, assim, é literalmente questão de tempo. Se eu separar uma faixa de tempo para responder todo mundo, vai um tempão ali. Então eu fiquei uma coisa muito forte do tipo, e aí, né? É muita ansiedade, mas por um lado é legal, mas por um lado é complicado. O que eu tenho pensado ultimamente? Usando toda essa energia de Libra, de Virgem, do equilíbrio, da purificação, eu quero voltar com as caixinhas, mas já vou dizer aqui, né? Não vou me comprometer a responder todas as caixinhas e vou ficar em paz com isso, né? Então, quem quiser colocar pergunta lá vai ser maravilhoso. Coloque a melhor pergunta que você possa colocar, né? E a ideia da caixinha realmente é contribuir com todo mundo, não é uma consultoria individual, né? Porque, como eu falei, né? Primeiro que nem dá para fazer uma coisa muito personalizada só olhando uma pergunta, uma caixinha. Então, é legal você colocar perguntas ali que vão poder contribuir com o todo, né? Com todo mundo vendo aquele stories e receber alguma coisa. Então, vou querer responder sempre o máximo possível, mas não vou me comprometer a responder todas, vou ficar em paz com isso. Mas quem sabe né, eu consiga responder uma por dia, duas por dia, 10 por dia, depende do dia. E aí a dica que eu dou é, se você colocar sua pergunta lá e ela for bem legal, enfim, eu não respondi, você pode colocar no outro dia, não tem problema. Né? É só falando aqui para ninguém ficar com raiva, do tipo, ah, eu coloquei minha pergunta lá e ele não respondeu, porque eu quero fazer dessa forma, eu não quero ficar no 880, né? Ou tenho que responder todo mundo, ou não vou nem colocar a caixinha, eu quero colocar a caixinha, responder aí o máximo que eu puder. Se não dá para responder tudo, temos um outro dia e assim por diante. Ufa, é isso pessoal, temos a nossa Vênus em Virgem. Se você gosta desse trabalho, lembra, né? Como que você pode contribuir? Simplesmente deixando seu comentário, curtindo aqui, né? Compartilhando com outras pessoas. Né? Pessoal, eu gosto bastante, eu vejo, né? Quem compartilha me marca lá na outra rede. Né? Se você me marcar lá, eu vou ver que você compartilhou, vou ficar extremamente feliz. E aí, né, você ajuda esse trabalho a continuar e a crescer. Né? Eu estou aqui fazendo a minha parte. E aí, quem quer contribuir, quem quer ajudar, quem acha que é legal esse trabalho, faça isso também. Vai custar o quê? Alguns cliques do seu dia, né? Mas ajuda a divulgar, ajuda a chegar a mais pessoas. Então isso é muito legal. Quer saber dos cursos? Estão aqui, que eu já falei sobre eles, né? Eles estão aqui na descrição. E quer passar por atendimento, também manda um e-mail, né, aqui embaixo, que aí fica mais fácil de eu poder responder. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, uma ótima temporada de Vênus em Virgem para todos nós. Namastê, Harion.